Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui, bem simples, mas mostrando para vocês sobre como a arte de Gege Akutami, o criador de Jujutsu Kaisen, evoluiu tanto com a medida do tempo. Vocês podem perceber que o modelo de hoje aqui vai ser o Satoru Gojo, um dos principais personagens do anime, que todo mundo prefere ele como protagonista, ao invés de ser o Itadori. Mas tudo bem, vamos começar. O nome Satoru Gojo, antes ele era magro e atualmente no mangá, antes de virar o Kit Kat partido ao meio, ele ficou musculoso. Sim, a gente dá pra notar isso muito bem. Reparem muito bem como o traço do Gege no Jujutsu Kaisen Zero era. Ele sempre colocava essa estilização de maxilar, um estilo de sorriso mais quadriculado. Sempre você vai ver essa caricatura, não só com o Gojo, mas com Sukuna também. Esse tipo de caricatura mais quadriculada. E você pode perceber que o nariz também, ele também é muito elevado, bem reto também. As palmas das mãos, os dedos, como já dizia o gameplay, as mãos dele são bem quadriculadas, né? Você vai perceber. Bom, dizem que o Gege Akutami fez um curso só para se especializar em fazer desenhos de mãos. Como você pode perceber aqui nas mãos do Sukuna, essas mãos aqui, vou dar um zoom, elas são muito bem quadriculadas. Aqui nas mãos do Gojo, você consegue notar que existe mais uma parada mais, como eu posso dizer, estilizada, cheio de rachuras também. É muito comum você ver que o Gege Akutami curte muito fazer esse tipo de coisa atualmente no mangá, coisa que antes ele não fazia. Antes ele sempre utilizava esse estilo. Os cabelos também, você consegue notar que eles eram muito mais, como eu posso dizer, eles eram um pouco mais soltos, sabe? O do Gojo, especificamente falando, ele era bem mais solto, assim. Ele era muito mal estilizado, assim, eu posso dizer, mal feito, assim. Ele é muito feito nas pressas, né? Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, o cabelo do Gojo ele é muito mais detalhado. Você vê que as mechas e os fios do cabelo dele são muito bem mais ajeitados, muito bem mais mostrados. Em comparação, eu vou mostrar esse Gojo aqui. Esse Gojo aqui tá com um cabelo muito simples, né? Você aí que talvez ainda não saiba desenhar, pode fazer isso com uma facilidade muito enorme. E não é tão complicado. Você simplesmente faz alguns rabiscos em forma de V, só que ao contrário, num sentido assim, mais ou menos, que eu tô fazendo com o mouse. Não sei se deu pra perceber. Mas é bem mais simples, sabe? Você vê também que o Satoru Gojo, no arco de Shibuya, ele também aqui começou a evoluir mais. A arte começou a evoluir bastante em comparação. A testa também bastante elevada. O nariz ainda continua a mesma coisa. Porém, eu quero que vocês notem uma coisa e prestem bem atenção. O Gojo aqui, ele tá sempre com essas golas, as partes da camisa dele estão muito quadriculadas, né? Eu havia dito anteriormente, sim, mas aqui vocês notam que elas estão muito quadriculadas. Em comparações com aqui no Jujutsu Kaisen Zero, você vai ver que nas artes do Jujutsu Kaisen Zero, elas não são assim. Elas não seguem esse padrão muito, como eu posso dizer, quadriculadas, sabe? Elas são mais redondinhas, se você for notar. Você vai perceber isso. Em comparação com hoje em dia, você sabe também que não segue esse mesmo padrão. Hoje em dia a coisa é muito mais diferente. Hoje em dia o Gege decidiu desenhar o Gojo num sentido mais, como eu posso dizer, Giga Shed, né? Se você parar pra analisar aqui, os personagens de Jujutsu Kaisen, uma vez um cara tinha me dito assim, o seguinte comentário: olha, eu acho que a arte do Gege Akutami hoje em dia tá parecendo muito que virou um Giga Shed, sabe? Ficou bem mais robusta, como eu posso dizer, sabe? Parece que mesclou as coisas, um pouco do quadriculado com aquilo mais robusto e cheio, formando algo muito mais realístico, assim, um pouco mais próximo, sabe? Você consegue entender mais ou menos, é bem mais moldado, mais estruturado. E aqui você vê que é totalmente diferente. Aqui ele não segue essa lógica mais ou menos igual aqui, maxilar fino e tal, coisa quadriculada aqui. Não, é bem diferente. Aqui é mais redondo, bem mais, como posso dizer, virado mais para diagonal. Os traços são mais leves, eles não são mais iguais antigamente, como você pode notar.
antes do selamento aqui no arco de Shibuya ele era assim, e no arco de Shinjuku contra o Sukuna ele agora não é mais o mesmo. E ele só virou um Kit Kat partido ao meio, se você notar. E uma outra coisa que eu notei de muito simples também, mas que faz muita diferença, é essa coisa que o Gege Akutami agora tá colocando, que é esse olhar do Gojo aqui também. Eu notei porque eu mesmo tenho muita facilidade em desenhar o Gojo. Ele é o personagem mais fácil que, na minha visão, eu tenho pra desenhar como... Tipo, é um modelo de personagem mais fácil que eu consigo. Você nota que antes também a arte era um pouco mais clichê. Bom, assim, tinha uma estética um pouco diferenciada, mas ela ainda continuava um pouco meio clichê. Você acha isso em muitos outros animes por aí. Uma arte muito parecida, né? Não tem muita diferença, mas hoje em dia você nota que o olho, ele não é a mesma coisa desse olho aqui. Esse olho aqui, eu vou dar um zoom para ampliar e vocês verem. O olho daqui é bem mais diferente, né? Perdão a qualidade da imagem, mas o olho é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais estilizado, mas aqui é mais realista, sabe? É uma coisa mais realista, mais puxado para essa coisa. Ele segue bem aqui. Opa, eu ainda tô aprendendo a usar o aplicativo, gente. Mas, então, os olhos começam a ficar mais redondos, começam a ficar de uma maneira muito mais bem feita, sabe? Um jeito mais que leva a entender que é mais realístico, não é a mesma coisa. Olha esse olho do Sukuna, sabe? É bem mais diferente, é muito mais diferente do que antes. As artes mudaram muito. Vou provar aqui pra vocês que, de novo, mais uma vez, aqui os olhos completamente diferentes do que antes. É claro que nessa imagem aqui até parece um pouco, né? Mas mesmo assim, na grande maioria das vezes, os olhos dos capítulos atuais não são os mesmos de antes. Bom, e aqui a gente também consegue analisar a parada do uso das rachuras. Vamos ver a diferença do uso das rachuras. Olha, em Jujutsu Kaisen Zero, a rachura era utilizada, mas não tanto assim. Os mangakas gostam muito de utilizar rachuras nas artes. Eu particularmente também gosto muito, mas você vai notar que aqui até tem bastante rachuras, mas na arte em si, assim, nunca teve, sabe? Gege Akutami nunca colocou tanta rachura assim no personagem. Ele começou a colocar agora, sim, se você notar aqui, ó, vê que ele coloca bem mais rachuras do que antes. Ao que parece, pelo que eu notei. E aqui também na calça você vê que tem mais rachuras bastante, que ele exagera bastante nesse tipo de rachura, mas em geral mesmo, o Gege Akutami nunca curtiu muito essa parada de colocar muitas rachuras. Eu sempre achei engraçado o estilo do Gege quando você olha esses braços aqui. Esses braços eu não posso deixar de comentar, cara. Eu sempre quis muito expor minha opinião ao público só pra dizer isso. Eu sempre achei engraçado como essa anatomia desses braços funcionam. Eles são muito quadriculados, sabe? Eles são muito, como eu posso dizer, cartunescos, sabe? Olha esse cotovelo aqui, sabe? Olha esse antebraço. Olha essa coisa aqui. É muito estúpido, sabe? Mas não é um estúpido de ruim, é um estúpido de caramba, mano. Como o Gege Akutami foi um gênio, ou uma gênia, quem sabe, não sei se é um homem ou uma mulher, mas como ele foi incrível de ter tido uma ideia tão espetacular de criar uma estilização completamente distinta de quaisquer outras artes por aí. É muito diferente, sabe? É um quadriculado, você vê que é algo muito cartunesco, muito desenho, sabe? Muito personagem, né? Fictício. Mas você aceita isso porque você entende que a arte dele é sempre muito bem realçada. Sabe, a arte dele consegue ser muito bem feita, consegue ser muito... entregar essa sensação, olha, isso é Jujutsu Kaisen. Você está acompanhando Jujutsu Kaisen, o traço amadureceu, mas continua sendo a identidade de Jujutsu Kaisen. E é por isso que aqui também, ó, ele sempre utilizando coisas simples, tá vendo? Esses detalhes aqui parecem até feitos por uma espécie de pincel ou alguma coisa assim de pintor, eu não sei o que especificamente é. Mas você sabe muito bem que ele costuma fazer os personagens de um jeito muito simples, sabe? Ele gosta disso. Ele sabe muito bem que é essa mensagem justamente. Mas o cabelo aqui também, como eu tinha... Pessoal, essa parte da gravação, desculpa interromper aí, mas eu tive que fazer o seguinte. O outro vídeo acabou perdendo o áudio, por algum motivo bugou e não teve como eu colocar aqui na hora da edição. Então, para ficar mais fácil, basicamente o segundo vídeo eu tava dizendo só alguns complementos desse primeiro, não tinha nada demais.
No próximo eu trago algo com mais qualidade para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreve e muito obrigado.